Olá, gente. Este é o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar e também no canal Padre Joãozinho no YouTube. Sempre procuramos uma palavra inspiradora, uma palavra que mostra o caminho. Isso significa Rema. Rema é o desígnio de Deus, a vontade de Deus a seu respeito, a nosso respeito, a promessa. E é sempre bom trazer alguém que tem um rema, uma palavra. E uma religiosa paulina que traz a Bíblia na mente, no coração e nas mãos, já seria o suficiente. Mas uma paulina que, além disso, é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, certamente nos traz uma palavra bem específica. Eu estou falando de irmã Helena Corazza. Tudo bem, irmã? Tudo bem, Padre Joãozinho. Uma grande alegria estar aqui com você hoje. Nós já tivemos aqui, já conhecemos a sua história a vocação de origem, etc. Já está no canal lá no YouTube. Você volta e vai acompanhar a história da irmã Helena, inclusive o lançamento desse livro aí do mês de maio, Maria, discípula missionária, não é? Mas hoje nós nos preparamos, aquecemos o nosso coração para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O pessoal escreve o número em algarismos romanos e a gente já quase nem sabe ler. É o 58º, é isso? 58 anos. 58 58ª edição do Dia Mundial das Comunicações, que foi recomendado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, pelo Inter Mirifica, aquele primeiro decreto sobre a comunicação entre as coisas maravilhosas, né? E aí foi recomendado, esse documento foi aprovado em 3 de dezembro de 1963, mas o Dia Mundial começou a ser celebrado... Logo no começo, não é? Então, mas 1963 o Dia Mundial, é o início, né, do concílio. 62 e... Os dois primeiros, foi na segunda sessão já. O 64, acho que é 64. Primeiro a comunicação e no final a liturgia. Não, os dois foram aprovados no mesmo dia. Sacrosanto Concilium? Concilium e Inter Mirifica, que esse é um decreto, no mesmo dia foram aprovados. E depois... Já começa ali o Dia Mundial? Não, ele começa a ser celebrado só em 1967. Com o Papa Paulo VI. Então, há uns 2, 3 anos atrás, a irmã Joana e eu até fizemos um livro... Joana Puntel. Joana Puntel, minha colega, que é paulina. Nós fizemos esse livro, Os Papas da Comunicação, né? O estudo das mensagens. Quem seria? Começa com quem? 1967, com o Papa Paulo VI. Começa com Paulo VI. Com Paulo VI, com o tema... os meios de comunicação social. Seria então os papas que presidiram essa mensagem. Exatamente, porque a partir de 67, todos os anos, os papas escrevem uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que é celebrado no dia da Ascensão do Senhor. Ascensão, já vamos falar disso. Ascensão. Se a pessoa entra aqui na internet, ela encontra, não encontra? Encontra tudo. No Vatican Vá. Vamos ver aqui, vatican.va. Já tá. Ou aqui, então procura só lá a mensagem do Dia Mundial das Comunicações para 2024, aqui. Já entra. Quer dizer, temos um site do Vaticano. Isso. Tem gente que não sabe, né? Que a igreja tem, todo mundo tem site, a Igreja Católica também tem, aparece ali, ó, Santa Sé, Papa Francisco, aí você vai em mensagens, porque pode ter também homilia, oração, viagens, moto próprio, mensagens, aí tem várias mensagens. Aí você pega para as comunicações, né? Para o Dia Mundial das Comunicações. Mensagens pontifícias. Aí pega o ano, né? 2024. Nesse ano, o Papa tem mensagem também para El Salvador, Colômbia, etc. E tem a mensagem para o dia... Normalmente ela sai em janeiro, irmã? Ela sai dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas, né? Então, ela sempre é lançada nessa data. Por que ele é padroeiro dos jornalistas? Isso é por uma história de que ele escrevia no seu tempo, de que ele começou a escrever, defender a fé, e então foi proclamado nesse sentido. Eu não me lembro... Eu sempre acho que ele tirou o lugar
De Paulo? De outros atuais. Uma Paulina? De outros atuais, né? Mas nesse sentido, é proclamado nesse São dia. Francisco de Sales. Ela é anunciada sempre em setembro do ano anterior. O tema. O tema. E depois completa no dia 24 dia de São Francisco de Sales, 24 de janeiro. E olhando para esse livro, assim, se a gente fosse olhar uma evolução, certamente poucos que estão nos assistindo teriam a paciência de ler todas, porque estamos falando de 58 mensagens. 58 Qual seria, mensagens. assim, uma linha que... Olha, primeiro, os papas, eu tenho aqui, a gente fez um índice, por exemplo, ele vai falando mais dos meios de comunicação no começo. Veja, 67. Meios de comunicação social. Até a palavra social foi incluída pela igreja, você sabe, né? Comunicação, ela já é social, mas para justamente dar esse cunho de compromisso social. Nós não brincamos de comunicação, não fazemos qualquer uma, né? Mas então, comunicação social. Depois, 68. Mas focado nos meios. Então, depois, 68, imprensa, o rádio, a televisão e o cinema para o progresso dos povos. Aí é também os meios. Depois ele vai seguindo também temáticas, por exemplo, comunicações sociais e família, 69. 70, comunicações sociais e juventude. Aí já são sujeitos. Então, como agora, por exemplo, se a gente pega o Papa Francisco, ele teve um dado aqui, o Papa Bento, por exemplo, que foi um teólogo, ele fez as 5 sobre a internet. Todas elas? Coube a ele. Sabe que fazendo esse livro, estudando, que nós dividimos um pouco, mas lendo tudo e pegando esse fio, porque... Quem é que acompanhou em 67, né? E a gente vai percebendo como o magistério da igreja caminha também na comunicação. Você vai ver, você fala assim, mas o Papa Bento XVI, que era tão tímido para falar na Falou mídia, de internet. ele que teve que pôr o dedinho lá, né? Mas então, veja, o Papa, ele começou com novas tecnologias, novas relações, 2009. Promover uma cultura de respeito, diálogo e amizade. Quando ele começou a falar da internet. E assim isso nós estamos falando em 2005, 2009, né? 2005 a 2013, né? Não, 2012. 2009, 10, em 2013, 11 e 12... Ele em 2013 ainda é dele? Porque 13 é dele ainda. Porque ele renuncia logo depois, né? Isso. Redes sociais, portais de verdade e de fé, novos espaços de evangelização. Olha, por exemplo, 2010 foi o ano sacerdotal, né? Então, o sacerdote e a pastoral no mundo digital, as novas mídias a serviço da palavra. Eu lembro bem das formações e discussões e dos leigos falando da dificuldade que o seu pároco tinha de entender a importância da internet. Quer dizer, não entendia, mas também não delegava, não supervisionava, e eles ficavam de mão amarrada. Né? Aqui o Papa Bento XVI já estava falando de redes sociais. Já, porque coube a ele. Coube a ele aquele tempo. Veja, em 2002 saíram os 2 documentos sobre internet. 2002, que era ainda o Pontifício Conselho das Comunicações. Ainda João Paulo II. Era o tempo de João Paulo, mas quem emitia esses documentos foi... É como fosse o dicastério hoje, Entendi. né? Mas era o Pontifício Conselho das Comunicações. 2002, eles publicaram Igreja e Internet e Ética na Internet. Foram os 2. Né? E aí, a partir daí, a igreja foi acompanhando. Né? Depois, em 2005, nós tivemos aquele documento do Papa João Paulo II, Rápido Desenvolvimento. Aquilo, para mim, é um testamento. Mas ele morreu em 2005. Mas ele publicou, acho que foi em Ele publicou e morreu. Publicou e morreu, estava pronto, né? E publicou, e logo depois, alguns meses Talvez depois, o último faleceu. respiro dele, então, foi sobre rápido desenvolvimento. Que lindo, né? Que lindo. E é para os profissionais de comunicação. Muito bonito aquele documento. Então, também os documentos estão no site da Santa Sé. Quem não tem impresso, por exemplo, pode procurar. Pode procurar ali, no né? site encontra. Depois, o Papa Francisco... Aí, quando chega o Papa Bento XVI, então, redes sociais. E Francisco? Francisco começa com a comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. 2014. 2014. A cultura do encontro, que é a marca registrada dele. Ele cunha comunicação como cultura de encontro. Depois, veja só,
Em seguida, 2015, o ano da família, teve o sino da família de novo, comunicar a família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Também é encontro, né? Encontro, sempre. Depois, o ano da misericórdia, 2016, comunicação e misericórdia, um encontro fecundo. Veja, depois, 2017, não tenhas medo, estou contigo. Comunicar a esperança e confiança no nosso tempo. Ele vai trabalhando sempre aí. Uhum. E ali vai indo, né? Depois fala das fake news, depois vai falando... E tem em 2020 é tempo da pandemia, mas já saiu antes da pandemia, né? Antes, aí... Porque janeiro ninguém imaginava em 2020. É. Eu acho que a pandemia deve ter eclodido, então, na mensagem em 2021. 2021, acho que foi. Aí não trouxe, tem... nós temos até 19, eu acabei não trazendo aqui. Não, curioso, né? Saber... Agora, por exemplo, então, o ano fake news, depois, foi sobre a narrativa 2020. Eu me lembro que contar histórias. Eu dei formação online. Então, foi sobre a narrativa. Contar histórias, que hoje, é verdade. Hoje, por exemplo, os estudiosos têm ali aquele Shun Han, né? Que ele tem um livro sobre a crise da narrativa. Fala-se que a era digital, inclusive, atrapalha um pouco ou bastante essa questão da sociedade numérica. Ela está atrapalhando a nossa contação de histórias. Entendi. Então, esse é um sinal vermelho para a gente ter bem presente nas famílias, né? Nas escolas, contar histórias, na catequese, contar histórias. É muito importante que as pessoas se expressem, né? Eu lembro disso aí. Depois, hoje, então, depois vieram antes as fake news, e assim sempre nesse sentido aí, de buscar uma temática 23 atual. qualquer, irmã, do ano passado? Pois eu acabei não trazendo 23 aqui. E esse ano? Esse 2024? ano, então, inteligência Essa nós temos aqui na mão. Essa nós temos na mão. Inteligência artificial e sabedoria do coração. Ele passou por escutar. É verdade. Escutar com o ouvido do depois falar com o coração. Essa dos ouvidos do coração me parece muito ligada a essa sabedoria do coração que é desse ano. Então, ele vai seguindo sempre um pouco essa mesma, esse mesmo... porque quando ele fala de coração, ele fala do ser humano, né? Então, inteligência artificial. Olha, você que fez música sobre o coração, né? Muitas. Precisa fazer uma sobre a inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. Então, o Papa, a Igreja, está caminhando com os tempos, não tem medo das novas... A gente sempre tem medo, né? Até, não somos só nós, deve ter acompanhado ali, por exemplo, todas aquelas audiências que teve no Senado há pouco tempo sobre a legislação, precisa legislar. O marco regulatório da internet. Isso, precisa ter, porque as grandes empresas, as grandes Big Tech estão aí por cima, comandando tudo, né? E então, o que se vê também de estudiosos, o que se escuta e o que se lê, nós pegamos a internet assim, eu me lembro, nossa, está liberado o polo do emissor, né? O André Lemos fala muito isso, está liberado o polo do emissor, hoje qualquer um é produtor de conteúdo, né? Então, nós podemos democratizar o conhecimento, toda aquela ideia da democratização, hoje o pessoal está assim, será que dá para democratizar mesmo? Uhum. Então, tem esse autor ali, esse filósofo, que ele é um sul-coreano, né? Radicado na Alemanha, o Shun Han, ele publica até com a voz esses livrinhos. Ele tem um da infodemocracia. Vários, eu estava vendo de outros debates também, como que hoje toda essa questão está mudando o nosso modo de pensar, mudando o nosso modo de ser. Até fala-se, né, da mudança do ethos, não só do ethos humano, mas do ethos do povo católico, né, da percepção que nós temos, e tudo isso também compromete a democracia, uma série de coisas. Então, é uma nova, aquilo que fala, eu me lembro aqui do Ottavio Ianni, que é um grande sociólogo, né, que ele falava, agora é uma nova civilização.
tudo são coisas diferentes, nós nunca vimos algumas coisas. Então, de um lado, nós temos que entrar, o Papa até fala assim, como é que vai ficar o Homo sapiens aí, né? O homem que domina a técnica, né? Então, recebemos com entusiasmo e também certa desorientação, o Papa fala, né? E essa mudança radical no campo da informação e da comunicação. E a pergunta sempre, onde fica o ser humano, né? Irmã, tem aquela linha assim, da mensagem que vai ficando cada vez mais rápida, porque primeiro nós temos a imprensa de Gutenberg, de repente vai evoluindo, aí nós temos o livro, daí nós temos a rádio, cinema, já não é mais só teatro, e de repente a internet vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Pode chegar um momento que o humano não acompanhe mais a evolução tecnológica e seja prejudicado pela tecnologia? Como que? Porque a gente sempre falou, intermirífica, entre meios maravilhosos. Agora a gente olha... É que nós estávamos no período desenvolvimentista, a década de 60, né? Então era maravilha, tanto que os críticos falam que foi uma visão um pouco ingênua, né? Sabe que o Intermirífica teve muita dificuldade de dar aprovação, né? Por conta das várias correntes. Aí a Joana Puntel é pesquisadora nesse sentido e outros também. E então, porque diziam assim, a igreja não tem autoridade de ficar falando de comunicação, tinha até os lobbies, né, dos franceses, dos alemães e dos americanos. E dizendo isso e panfletando, graças a Deus, eu falei, eu creio no Espírito Santo, né? Então o Papa Paulo VI ele foi aprovado com 23 números, só 23, 24. Por isso que veio depois aquele documento Comune et Progressio, Comunhão e Progresso, que foi feito por especialistas de comunicação. Teve que ir corrigindo a rota. Agora, hoje em dia nós estamos diante de um fenômeno, não é? Que é a inteligência artificial. Muita gente deve estar se perguntando, mas do que se trata isso? Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo aqui na TV Evangelizar. Você pode pular lá também para o canal Padre Joãozinho no YouTube e a gente continua conversando. Dentro de alguns minutos, voltamos para saber o que é isso. Antes era rádio, TV, cinema, agora a internet, tem alguma coisa depois? O que é essa tal de inteligência artificial? Voltamos já. Estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando a religiosa filha de São Paulo, irmã Paulina, irmã Helena Corazza, que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP. E ela nos iniciou aí nesse maravilhoso mundo intermirífica dos meios de comunicação, conforme esse documento publicado pelo Concílio Vaticano II, o primeiro documento aprovado lá em 1963. Agora, 2023, 60 anos, não é? Então, quer dizer, já se foram 60 anos. É a idade que eu estou completando esse ano, irmã. Nasci em 64. Parabéns. Um ano depois do Intermirífica. E agora já se fala em ChatGPT. O que é inteligência artificial? O Papa me chama a atenção que logo no proêmio aqui da mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que é o nosso tema do programa de hoje, fala a rápida difusão de maravilhosas invenções. Ele não joga fora a intermirífica. Continua dizendo, olha, é maravilhoso sim, mas o que significa inteligência artificial? Então, porque nós estamos falando até do ritmo, da lentidão da comunicação, e você dizia, será que o ser humano não vai dar conta dessa velocidade? Eu acho que a primeira constatação é que pensemos no nosso biológico, né? Por mais que às vezes pode ser modificado também. Nós temos que ter um tempo de respirar, um tempo da alimentação, um ritmo tempo da humano. digestão, o ritmo, o biológico, a gestação. O coração faz tic,
a pressão, senão dá taquicardia. quando ela dispara, você já sabe que não é coisa boa. A gestação, ela continua sendo de 9 meses ou de 7, depende, mas, né? Então, de fato, o ritmo, nós não somos máquina. Eu estou lembrando daquela... Ele é gênio, né? O Charlie Chaplin, né? Quem assistia novamente, tem no YouTube aí, procura lá. Tempos modernos, que o sujeito... Lembra daquela cena dele indústria, querendo... o repetitivo. Ele querendo apertar o parafuso. O parafuso, E aí o parafuso vai mais rápido e uma hora ele não consegue mais. Exatamente. E tinha o Big Brother, que era o supervisor, né? Que estava lá olhando e... Cara, você não acompanhou o ritmo. Exatamente. Corremos esse risco na comunicação? Então, mas ali Perdeu o parafuso. Tempos modernos, ele retrata o começo da indústria, em que o ser humano tem que entrar no ritmo da máquina. Entendi. Agora é um poder invisível. Porque a inteligência artificial... Sabe que tem inteligência artificial? Né? A gente pode se perguntar, né? Como você falava. Na verdade, é armazenamento de dados. O que acontece? Todo clique que eu dou no meu celular, ele fica rastreado. Nós estamos na sociedade da vigilância. Hoje mesmo estava escutando um seminário aí online da USP, falando dessas questões da inteligência, né, São algoritmos? Os algoritmos, então, e aqui o Papa também fala, por exemplo, que critérios se usa. Mas inteligência artificial não é nada mais do que armazenamento de dados e naturalmente programados para isso e para aquilo. Então, tudo que nós colocamos, usamos aparentemente de graça a internet, mas tudo que eu produzo, tudo que eu posto, tudo que está lá, vai para inteligência, vai para lá, vai sendo armazenado e depois se programa também, e é o ser humano que programa. Só que há muitos anos eu fiz uma disciplina ainda com a professora Beth Saad, que até vai estar num seminário sobre o Dia Mundial que nós vamos fazer, e ela dizia, a gente já tem medo porque sai do controle, né? Por isso que hoje, por exemplo, nós temos a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Você automatiza tudo. Você deixa aquela luz para acender, fala-se muito dos carros automotivos, de uma série de coisas. É tudo programação, justamente armazenamento de dados e programação dos robôs, dos bots, né? Então, uma das coisas, essa inteligência GPT, hoje mesmo estava falando com um professor da PUC de São Paulo, que ele disse que ele pede para os alunos fazer. E sai texto bem, só que, por exemplo, não sai a fonte. Não sai a fonte, por exemplo, tal pensamento é do Padre Joãozinho, não sai a fonte. Então, eles se apropriam de todo um conhecimento e vai fazendo outro texto. Por exemplo, a propriedade intelectual, ela é legislada. Então, por isso que tem que pôr limites. Hoje não se atravessa todas as fronteiras. Pois é. O professor experiente, ao ler um texto produzido no ChatGPT, identifica o estilo da máquina. Então, agora já existe uma inteligência artificial para humanizar textos digitais. Ou seja, ele vai ter algoritmos que transformam aquilo numa aparência de humano. Ou seja, é a máquina querendo enganar a própria máquina. Porém, eu ouvi dizer, não sei o que a irmã Helena pensa a respeito disso, que há uma pesquisa que indica que as novas gerações, essa geração Z, não é? Elas já estão sendo vítimas dessa inteligência artificial há algum tempo e da memória digital, desse acúmulo de dados em dispositivos móveis, etc. E com isso, ele já dá para sentir alguns efeitos quantificáveis pela diminuição do repertório de palavras. Então, por exemplo, não vou dar números exatos porque eu não sei, mas vamos imaginar que a irmã Helena tenha na sua mente 5.000 vocábulos em português. Agora, se formos começar a falar em italiano, ela vai dizer, não, meu vocabulário é mais limitado, eu tenho 800 palavras e quando chego na Itália eu falo tudo com essas 800, beleza. Em inglês? Não, em inglês eu tenho umas 750.
eu tenho lá em português umas 2 ou 3 mil palavras. Se eu for falar crepúsculo, é diferente de entardecer, é diferente de tardinha, então, são várias palavras. E aí chega um jovem da geração Z, ele sabe noite e dia. Ele não sabe a nuance aqui de vocabulário. Portanto, ele também não consegue interagir com a máquina tão bem quanto alguém que tem mais palavras. Entendeu? Então, eu acho que assim, nós não vamos esgotar. Nós estamos falando algumas coisas, mas isso aqui é tudo para a gente entender. Mas a questão do repertório é verdadeira. Você me fez lembrar, anos atrás, uma professora... A professora até da USP, que dava aula no nosso curso de pós, ela dava aula de cinema, ela sentia falta do repertório nas novas gerações. Ainda não tinha tão forte a internet. Mas outro dia eu escutei de uma grande emissora, não vou dizer o nome aqui, falando assim, nós estamos falando aqui de inteligência artificial, e tinha a notícia de que uma senhora de 90 anos estava começando a fazer jornalismo. E imagina que, 90 anos fazendo jornalismo, era a 5ª graduação. E ele disse, eu quero que ela seja estagiária aqui, porque hoje nós precisamos das pessoas de 3ª e 4ª idade, hoje nós precisamos do repertório dessas pessoas. Aí, tá vendo? Por causa da inteligência artificial. Veja o utilitarismo. Mas eu fiquei... É um utilitarismo enorme, mas é isso mesmo. E sem falar que por trás, o que comanda ali são os interesses econômicos. Por isso que o Papa chama a atenção, são grandes volumes. O que são as métricas, que são aí, não vamos nem entrar nos youtubers, né? Influenciadores digitais. Exatamente. Mas, assim, por isso que o Papa, digamos, a mensagem, ele fala, não, a novidade, a gente não é contra a novidade, nós estamos dentro. E ele, por isso que ele fala, a partir do coração, porque é o coração, biblicamente, que ele é a sede das decisões, né? Então, nós vamos entrando nisso aí, nós vamos procurar descobrir, mas logo no segundo ponto aqui, fala da oportunidades e perigos. Isso. Né? Então, é importante porque faz pouco tempo que saiu do Dicastério da Comunicação, no fim do ano passado, um documento chamado Presença Plena, o modo cristão de estar nas redes. Isso. Foi um documento bem... como é que eu tenho que ser para estar na rede? Então, e ele vai seguindo, conforme o magistério do Papa Francisco, a parábola do bom samaritano. E aqui também vai falando, então, oportunidades e perigos. É muito bom, sim, nós estarmos aí, mas nós temos que ter o cuidado, né? Por exemplo, ali, não podemos esperar esta sabedoria das máquinas, começa a fazer assim. Quer dizer, ela não vai ser humana. Não, ela é artificial, então ela é construída. Então, como é que não... Essa coisa de prolongamento, comunicação como prolongamento é de McLuhan, né? Mas hoje comunicação é cultura, quer dizer, é um modo de ser. Não é um simulacro do humano. Não, por isso que hoje, por que o jovem tem pouco repertório? Então, conversando também com um pai, até me impactou um pouco. Ele é professor, uma pessoa versátil, tem 2 filhos jovens que estão na faculdade e são mundos fechados. Ele não consegue... Eu disse, mas quebra a bolha, né? Tenta saber. Então, um pai que não consegue entrar no coração do filho... Veja, eu acho que já é uma forma de, digamos, das gerações, da questão geracional. Então, ele fala do perigo, da gente ter o cuidado, por exemplo, essa poluição cognitiva. Ainda uma coisa que a gente não falou, mas que também não é que eu estudei, mas é bom a gente ficar atenta. Isso interfere na nossa cognição, né? Sobretudo as novas gerações que estão se formando. Pode criar uma limitação neuronal. Sim. Já está criando. Então, por que tem pouco repertório? Porque eu vejo quando eu dou curso, por exemplo, de comunicação nas celebrações, uma palavra que não é usual no cotidiano, a pessoa tropeça. Ela não pode não ser palavra difícil, mas tropeça.
Por quê? Porque no cotidiano nós temos outra forma. Então, por exemplo, a poluição cognitiva, fala das fake news, da deepfakes, né? Daquela, digamos assim, a subterrânea, as mensagens, a simulação. Hoje, então, por exemplo, eu faço parte também de um grupo de pesquisa aí, de um grupo aí, nós somos todos um grupo aí da USP, e então eu tenho um colega que fez pesquisa aqui nas periferias de São Paulo, no doutorado. E ele, periferia de São Paulo, você vai dizer, exclusão digital. Os alunos já estão usando o software da inteligência artificial para fazer bullying, para usar, sabe como é que é? Bota a cabeça de um, corpo do outro, e aquelas maldades, e então tem que... Até pornografia. Então, para a formação, então nós temos que também colaborar na formação dos professores. Como lidar com isso? Não podemos fechar os olhos. Isso aí está aí, mas e daí? E o que entra, o que vai para o ralo, né, padre? São os valores, né, dentro disso. Então, aqui nessa questão dos perigos, a gente vai falando, por exemplo, os algoritmos, eles não são neutros. Qual é o critério de programar os algoritmos, né, que são toda a Alguém está por trás. Claro, e o que se sugere e se coloca? E aí você vê tantas coisas pela internet. A gente está conversando aqui, se eu ligar alguma rede social aqui, vai haver uma oferta de conteúdo coerente com o que nós estamos falando. Estamos sendo ouvidos e vistos. Sim, claro, né? Claro. A história do ler pensamento já está. Não é? Porque se eu estou aqui, a câmera está me vendo, e dependendo da forma da minha íris, ele vai saber se aquele produto é do meu prazer ou não. Irmã, mas aqui ele diz que o termo inteligência artificial já foi superado por machine learning, ou seja, aprendizagem automática, ou seja, não é inteligente. Não é. Inteligente é o ser humano. Intus legere no latim é ver dentro. Então, é isso que ele chama atenção. Seria a sabedoria do coração, a inteligência. Por isso que ele chama atenção disso, né? É programado pelo ser humano, só que depois você dá autonomia aos robôs para trabalharem. Agora, não vamos dizer que também nada vem de bom, né? Por exemplo, muito é usado para saúde. A oportunidade, né? Então, para saúde também é usado, para saúde, para uma série de coisas, sabendo que na base de tudo está, como dizem alguns autores, o pós-capitalismo, né? É business, business, business. Cada clique... Mas é nisso, por exemplo, me faz lembrar o começo, quando Alberione começou a pensar, colocar a imprensa a serviço do bem, né? Aí o pessoal dizia, mas aquilo já está tudo perdido, né? Eu acho que o desafio é mais ou menos parecido. Nós temos que estar no meio ali mesmo dessa bagunça toda. Irmã, aqui na mensagem ele fala de um segundo nível das ditas inteligências artificiais, que é o salto qualitativo, que seria uma oportunidade. Eu tenho uma certa impressão de que a internet nos colocou diante de tanta informação, tanto dado. Eu coloco no Google aqui, olha, que está tudo cheio, não é, de informação, mas não tem seleção. Vem tudo, né? E a inteligência artificial vem ocupar esse espaço da necessidade de eu estabelecer vínculos entre as várias informações acríticas, né? E me dar uma resposta com um pouco maior de seletividade crítica. Então, quando eu pesquiso no Google um assunto, vai vir 300 sites, né? Agora, se eu pesquiso a mesma coisa no ChatGPT, ele já vai me dar uma coerência crítica em relação àquele assunto. Claro que eu não sei a autoralidade, não vai servir para colocar como página do meu livro, mas pode servir como um filtro, né, oportuno para uma humanidade que está empanturrada de informações, uma de valor 10, outra de informação 0. Eu pego o exame da minha próstata ou do meu pulmão, e eu vejo aqui, está dito que eu tenho um problema.
jogo no Google e entro em pânico, não é? Porque pode ser câncer e pode ser um mal-estar passageiro e uma bobagem. Olha, gente, no terceiro bloco e último, né, vamos deixar a irmã livre aí, porque nós só estamos nos 2 primeiros pontos, né? E nós queremos saber o que é, afinal de contas, sabedoria do coração. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta com a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações Sociais. Estamos de volta com o programa Rema aqui pela TV Evangelizar, entrevistando a jornalista, comunicadora e religiosa, ou melhor, religiosa, jornalista e comunicadora, irmã Helena Corazza, que tem também o CEPAC, né? Você já foi diretora, é ainda diretora, professora? Já fui diretora. Serviço à Pastoral da Comunicação. Serviço à Pastoral da Comunicação, que é um centro de formação de lideranças que as irmãs criaram em 1982, né, já fez 40 anos, e justamente... E as pessoas se inscrevem? Tem site? Como que faz para a pessoa chegar até no CEPAC? Estamos dentro do, hoje, universopaulinas.com. Teve aqui a irmã Verônica e a irmã Eliane, falaram muito universopaulinas.com, porque a gente, com o tempo, né, a gente tinha muitos sites, hoje é um site só, e aí você encontra, quando você vai na área de cursos, você encontra comunicação, Bíblia e catequese. Então, você quer chegar na Universo Paulinas, aqui, ó, primeiro que já veio no Google, falamos do Google, Paulinas Brasil. Não, é no Universo Paulinas. Universopaulinas.com. É o hub de vocês. Então, ali nós temos cursos de comunicação também EAD e temos presenciais. É esse cursistas aqui? É sua primeira vez aqui? Cursos de catequese e comunicação. Comunicação, catequese CEPAC, e Bíblia. E Bíblia. Isso. E então nós trabalhamos e também assessoramos muito, viajamos muito para ir ao encontro das comunidades. Entendi. Temos as publicações. Então a gente está na formação de lideranças. E aqui também tem e-commerce, né? A pessoa pode comprar os livros e sobre comprar Bíblia. Também os cursos. O de pós-graduação, que é feito nas férias, né? De julho e janeiro. Então, este é conveniado agora com o ITESP. Muito bem. Mas a gente procura, então, contribuir na formação. E como eu estava falando, Padre Joãozinho, o Dia Mundial das Comunicações, ele nasceu com essas 3 finalidades, que é a reflexão, por isso que o Papa manda a mensagem sempre. Reflexão, oração, rezar pela comunicação, rezar pelos comunicadores e também contribuir, né? Tem lugares que é só dizer, hoje a oferta é para isso, para tal veículo. Tem uma oferta para as comunicações? Tem. Normalmente as dioceses direcionam a oferta desse dia, né, para as comunicações. A própria Arquidiocese de São Paulo direciona para a Rádio 9 de Julho. Para um meio de comunicação. Para o meio de comunicação, mas esse contribuir também, que é de tantas formas, né? O católico, então, precisa também estar ali atento. Contribuir na prática, mas né? a gente precisa refletir, e hoje nós estamos procurando pensar, sabendo que nós não vamos esgotar, e aí é só para levantar mesmo, para que depois você possa procurar também mais coisas, né? E nós estávamos falando muito da inteligência artificial, não é? As oportunidades e os riscos, mas o Papa fala da sabedoria do coração, não é? Crescer em humanidade, são opostos, são concorrentes, a inteligência artificial e a sabedoria. Como é que é isso, irmã? Padre Zezinho, Joãozinho, vi você junto com o Padre Zezinho outro dia lá na Assembleia CNBB. dos Bispos, isso. Mas Padre Janzinho, ele poderia estar falando aqui de toda a cadeira, né? Mas é justamente... nós falamos tanto de manipulações, de desvios, claro, oportunidades também, mas a igreja, ela se preocupa sempre com o ser humano, com a dignidade humana, com que nós possamos viver como irmãos nessa sociedade. Então ele fala, nós somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. E o desafio que nós temos diante de nós é realizar um salto de qualidade, que o padre perguntou antes, para estarmos à altura de uma sociedade complexa,
multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. Hoje nós estamos desafiados, né, a não viver nas bolhas, como nos leva muitas vezes a internet, mas justamente a sermos acolhedores de todas as pessoas. Então, a igreja se preocupa muito com a dimensão humana do ser humano, com a dimensão humana. E ele até denuncia aqui a questão, a revolução digital pode tornar-nos mais livres, mas certamente não conseguirá fazê-lo se nos prender em modelos designados como câmara de eco. E ele chama atenção para a questão do mercado, do poder, né? Inclusive a questão câmara de eco, pensamento editorial coletivo, quer dizer, as big data, quer dizer, roubam os seus dados. A professora Lúcia Santaella, uma vez que ela é da PUC de São Paulo, uma vez num seminário, ela disse, aqui, ó, prótese, tira o meu cérebro e vai para lá. E é isso que acontece, né? Então, e ele diz que a informação não pode ser separada da relação existencial, implica o corpo, situa-se numa realidade, ou seja, nós não podemos viver só. Se a gente ficasse o dia inteiro na internet, ainda faltava dia, né? Faltava tempo, né? É o WhatsApp que eu diga. Exatamente, o WhatsApp que eu diga. Situar-se na realidade, relacionar-se, olhar nos olhos, no rosto, né? Ter compaixão, a partilha. E ele fala aí dessas campanhas de desinformação que tem. Eu não gosto da palavra fake news, sabe? Porque, como jornalista, é o fato que gera notícia. E nós sabemos que são montadas campanhas justamente para desinformar. Então, não pode ser notícia falsa. Se é falso, não é notícia, né? Ah, entendi. Então, o Papa chama atenção a essa questão, justamente, inclusive, a contribuição, ele fala aqui para os profissionais, para os jornalistas, né? A utilização da inteligência artificial poderá proporcionar um contributo positivo no âmbito da comunicação, se não anular o jornalismo local. Porque hoje tudo é global. Tudo é global. E eu sempre digo, se você não contar a história lá da sua paróquia, da sua cidade, quem é que vai contar? Um padre me disse assim, depois que eu descobri o ChatGPT, minha vida mudou. Falei, verdade, padre? Por quê? Porque agora é muito mais fácil preparar homilia. Eu coloco algumas questões aqui sobre a Samaritana em 5 minutos para uma comunidade de pessoas de meia idade na cidade. Falei, e daí? E daí eu leio, eu até já nem estou mais imprimindo, já estou levando o celular, o pessoal não fica mais escandalizado. Irmã. Aí eu estou pensando Aí aqui. o homem se tornou máquina, não é? Como é que é? Não, claro, como a gente sempre tem que levar uma colinha na manga, né? Mas o que é a palavra de Deus? Eu tenho que rezá-la primeiro, senti-la para que ela brote dentro de mim. Qual é a palavra? Qual é o apelo? Eu acho, não sei, eu precisaria ver, mas as pessoas também sentem quando você fala, quando a palavra de Deus passou pelo coração, você sentiu, você percebeu, você rezou e o Espírito Santo te move para dizer aquilo. Irmã, por exemplo, pode ajudar nas ideias se a gente sabe fazer bem as perguntas. Se ele tem o repertório, se ele tem a pergunta certa. Tem que saber perguntar direitinho. Por exemplo, ele vai preparar uma homilia, falando para o padre, mas poderia ser para o jornalista, poderia ser para o advogado. Ele vai para um agente de pastoral. Né? Ele vai preparar uma homilia sobre o bom pastor. Aí ele pergunta para o ChatGPT, me fale sobre a vida cotidiana de um pastor de ovelhas. Ele não sabe nada sobre pastoreio de ovelhas. E ele vai ler aquilo ali e sabe que faz sentido. Uhum. Irmã, eu fiz uma experiência com a minha equipe na editora SCJ, nós temos aquela editora Sim. em Taubaté, né? Nós passamos 2 dias montando planejamento estratégico para 3 anos. A equipe, no começo não sabia nada, foi descobrindo, encontramos os passos, e no final de tudo, depois de 2 dias trabalhando, eu tive a ideia, acho que eu vou colocar no ChatGPT como montar um planejamento estratégico. Impressionante.
Só faltava um passo, que era a avaliação quantitativa. No final, todos os outros que o ChatGPT indicou, nós tínhamos, por esforço, descoberto. A equipe ficou feliz. Opa, já temos uma validação por meio de um instrumento artificial. Sim. Aí eu acho que é legítimo, é uma oportunidade. Mas é porque o planejamento estratégico é algo muito utilizado na comunicação organizacional e, com certeza, está armazenado aí. Quer dizer, eu trabalhei muito no planejamento estratégico, até para pastoral vocacional a gente fazia. Porque havia, quer dizer... crítica, você tem que avaliar, né, as ameaças, as oportunidades, depois vai fazendo. Sem dúvida que ajuda. Agora, naturalmente, que você tem que colocar o coração, né, Padre Joãozinho? E aí? Porque sem coração. Então, aqui, só continuando um pouquinho aqui a mensagem do Papa, ainda ele justamente tem... o Papa sempre se preocupa com os profissionais, né? Cada ser humano precisa ser sujeito com capacidade crítica da própria comunicação. Veja, eu não posso voltar ao funcionalismo, àquela comunicação instrumental em que, eu recebo pronto. Não, e você? Você é sujeito de um processo? Eu acho que já, com toda essa parafernália, fica muito difícil. Eu discuto muito, por exemplo, na educomunicação, a questão do sujeito. A gente tem muito forte. Agora, porque uma questão é como é que a pessoa se torna sujeito. Em alguns lugares, ela tem que ter muita consciência, e depois outra. Nós temos que ter continuamente a consciência crítica diante das coisas. Claro, ali você fez quase que uma avaliação, uma validação. É um grupo que pensa, né? Não vou dizer que Como é que passa, por onde passa o conhecimento padrão. Exatamente. E agora, as pessoas que às vezes não veio pronto. Então, eu me preocupo muito sem, digamos, minimizar a capacidade crítica. Mas hoje é tão difícil você verificar a veracidade de certas coisas. Eu estava escutando hoje uma pesquisadora que trabalha com checagem, e ela dizendo, eu caí numa fake news, comprando uma televisão, não sei o que eu recebi. Foi o meu lado vulnerável naquela hora, né? Então, a gente tem que ficar bem, bem atento, sim. A minha irmã queria que eu fizesse um hino para a minha comunidade de origem, e eu demorei. Aí ela me mandou uma estrofe. Faça mais ou menos assim. Eu falei, isso aí veio da inteligência artificial. Ela falou, como é que tu sabe? Eu falei, eu jamais faria desse jeito. Viu? Então, quando é muito certinho e você conhece seu aluno, né, ou a pessoa... Sabe que eu tive um aluno que fez um pedacinho de uma introdução, uma página, né? Ele caiu em tentação. Aí eu desconfiei e eu peguei, coloquei no ChatGPT e perguntei, esse texto, abre aspas, fecha aspas, foi produzido por inteligência artificial? Ele disse sim. Foi produzido assim, assim, assim. Ou seja, ele é mais sincero do que o humano. A própria inteligência artificial diz. Aí eu desconstruí o texto, escrevi de outro jeito e perguntei, ele disse, não, esse texto não foi construído por inteligência artificial. Ou seja, como ele tem todo o repertório, ele sabe se aquela construção veio de inteligência artificial ou não. Então, e está sendo aperfeiçoado cada vez mais, né? Então, aí o Papa fala assim, compete ao homem decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir o seu coração de liberdade, sem a qual não se cresce em sabedoria, né? Então, eu acho que sempre nós temos que ter esse cuidado. A liberdade humana é o que há de mais sagrado, né? Porque senão a gente está ajudando a máquina a aprender. E na medida em que a máquina vai se tornando mais eficiente por ter aprendido com a ajuda humana, o humano vai se acomodando. Sabe quem Ou vai se sentindo impotente. Eu acho que a gente se sente hoje em dia muito impotente. Irmã, uma última perguntinha, talvez muito simplória. Você acha que existe uma idade para a criança começar a usar dispositivos móveis? Eu fiz essa pergunta hoje para uma psicóloga que
A gente está alinhavando, que a gente tem um programa na Rádio 9 de Julho, um programa de rádio, e ela vai falar num domingo sobre a questão dos filhos que crescem, e eu estou alinhavando porque a gente quer fazer sobre formação. E como é que ela, enquanto psicóloga, trabalha essas questões das idades. Você tem que voltar aqui, irmã, com o resultado dessa pesquisa, porque eu tenho certeza. Quando eu tiver esses dados, porque ela disse que tudo tem... Como ela é psicóloga, eu perguntei como é que eles estão deparando com a questão da internet, da influência. Ela diz, tudo tem a sua idade, tudo tem a sua época. Por exemplo, o desenvolvimento cognitivo mesmo. Por que certas falhas existem? Porque, às vezes, a criança não teve aquele desenvolvimento. Em alguns países estão dizendo que antes dos 12 anos já não se deveria utilizar, por exemplo, celular. E eu estou achando que se eu, dentro da sala de aula, tivesse alunos só com olho no professor, eu teria melhor aprendizagem na teologia. Irmã Helena, infelizmente, tempos fugit, né? Quero lhe agradecer, muito bom de entrevistar jornalista e comunicadora, que ela tem um relógio na cabeça e sabe o tempo, que cada minuto é uma eternidade. Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse tempo. Aqui a gente sabe o quanto custa manter uma TV como a TV Evangelizar. Ajude, como disse a irmã, não é? É importante rezar e refletir, mas também contribuir para que esta obra continue. E Padre Reginaldo continua com a sua experiência de Deus aqui na TV Evangelizar. Desde já está convidada a irmã Helena para voltar e falar sobre o uso de dispositivos móveis e a educação dos filhos. Deus abençoe você e sua família. E até semana que vem com mais programa Rema.